Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Aleluias. A você que está chegando pela rede social, eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia em Salmo 122. Inicialmente vamos ler apenas o verso 1. Estamos no culto da família e você é bem-vindo nesta manhã, está participando conosco. E diz assim, é um salmo de Davi, aqui no título vai dizer que é um cântico dos degraus. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus, eu quero te agradecer, porque hoje nós temos essa oportunidade. Outrora nos era vetado estar na tua presença. Apenas sacerdotes poderiam adentrar a tua casa para falar contigo. Mas o véu foi rasgado, nos dando livre acesso ao Senhor. E nós queremos fazer uso dessa oportunidade nesta manhã, de falar face a face com o Senhor, e já podemos fazer de tantas maneiras nessa manhã, através de testemunhos, através dos louvores entoados, Pai, mas nós queremos ouvir a Tua voz, e este é o momento oportuno. Deus, não permita que nada venha se opor a este momento, que caia por terra toda seta maligna, tudo que não provém de Ti, toda distração caia por terra agora, e nós queremos clamar, meu Deus eterno, por essa presença que já vem nos envolvendo desde o início deste culto, a presença do Teu Espírito Santo, que Ele tenha liberdade em falar mais alto em cada coração, e que nós possamos sair daqui, meu Deus eterno, tendo tento que nós fazemos parte da família do Senhor, e viemos aqui receber o afago, o aconchego do Senhor. Meu Deus, é tudo que nós pedimos nessa manhã, e desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, a falar ao nosso coração. Aleluias, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Davi, ele recebe um convite e ele diz que ficou por demais alegre. E um convite para vir, não a qualquer, ou ir a qualquer lugar, estar na casa do Senhor. E o que quer dizer estar na casa do Senhor? É apenas vir a este templo? É apenas vir sentar numa cadeira confortável como essa? Apenas ouvir palavra? Será que de fato esta é a casa do Senhor? Talvez alguns céticos vão me ouvir agora e dizer: mas na Bíblia está escrito que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Isso é uma grande verdade. É verdade, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Mas então, pastor, como é que o senhor pode agora estar afirmando que Davi se alegrou por vir a uma casa como esta, com alguns irmãos que cantavam alguns hinos, que sacrificavam ao Senhor, quem sabe? Por que nós podemos falar que este lugar em que eu estou neste momento é a casa do Senhor? Há propriedade bíblica, há base bíblica para que eu fale isso? Escute, há uma grande diferença que talvez eu e você não distinguimos ainda. É verdade, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Em outras palavras, Ele vai dizer que o nosso coração, ou nós somos templos do Espírito Santo. Para que servia o templo? Era um local de adoração. Para ir no templo você não precisava ir em família. Você sozinho poderia ir lá e oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Era individual. Você é templo do Espírito Santo, ou seja, a adoração que você oferece a Deus é individual. Em que momento nós somos casa? Se você for buscar o significado no dicionário, eu não estou falando da Bíblia agora, eu estou falando do nosso dicionário. O que quer dizer casa? Nós usamos o termo casa para se referir a um prédio residencial, né? Eu comprei uma casa, mas isso, segundo o dicionário, não quer dizer que é uma casa, porque qualquer prédio pode se tornar uma casa. Quando é que ele se torna uma casa? Quando se tem uma família morando dentro dele. Então eu posso dizer o quê?
que casa é onde habita uma família. E esta não é qualquer casa, é a casa do Senhor, onde habita a família do Senhor. Ou seja, para oferecer uma adoração a Deus eu ofereço sozinho. Agora, para ser casa de Deus, não tem como eu ser casa sozinho. Em casa eu tenho que estar em família. Onde está a família de Deus neste momento? A Bíblia também vai dizer para você e para mim, aleluia, em Mateus capítulo 8, versículo 20: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então nós estamos na casa do Senhor. É motivo de alegria para mim e para você. E essa alegria não se restringe a apenas estar aqui, ouvir algumas palavras, algum louvor. Eu tenho que me alegrar só de saber, eu vou estar lá. O pastor falou disso no começo. É motivo de alegria, você já se alegra antes. Por que não tem sido assim nos nossos dias? Por que não nos alegramos em estar na casa do Senhor? Fica a pergunta para você. Assim como eu fui constrangido por essa palavra, assim como eu fui confrontado por essa palavra, sinta-se confrontado neste momento. Por que, Senhor, que eu não tenho me alegrado em estar na tua casa? Por que eu tenho feito distinção da tua família? Pastor, como é que o senhor pode afirmar isso? Jesus estava certa feita em uma casa. Alguém chega para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele olha ao redor e diz: minha mãe e meus irmãos são esses que consentem ouvir a voz do meu Pai. E por que isso não tem sido mais alegria para mim e para você? De estar na presença dEle. Por que não nos alegramos quando fala tem que ir para o culto? Meu Deus, está chovendo. Mais uma vez, mais um culto, eu já sei até como é que vai ser. Olha, a Ministério Adaça vai abrir o culto, depois vai vir o Ministério de Louvor, depois tem uma palavra de oferta. Eu já sei toda a condução do culto. Depois a palavra vai para a rede social, eu ouço nas redes sociais. Não, a Bíblia vai dizer, e você vai aprender comigo hoje, que o prazer do Senhor é para quem está na casa, é para quem tem convívio com a família. Este prédio vazio é apenas um prédio, mas quando estamos aqui somos casa de Deus. E Davi se alegrava por estar com seus irmãos. E por que o motivo da alegria? Primeiro vamos falar de um tento pessoal. Como que nós tratamos a família? Do que é constituída a família? Você já ouviu a expressão de quem casa quer casa? Começa com um casamento, né? Deixa o pai e a mãe ali, eles deixam de ser família para ser agora um só. Ali eles vão constituir família. O que vem depois disso? Vem os filhos. O filho tem que lidar, a primeira vivência dele é com quem? É com os próprios irmãos. E aí eu vou dizer, a primeira inimizade que você tem. Mas é engraçado, né? O convívio de filhos. Você já foi filho, eu também já fui. Eu me lembro, agora eu vou usar até os meus filhos. O João, quando eu tive ele pequenininho, era filho único, ele estava ali, ele é o centro das atenções. Até o 3º ano de idade dele, ele era o bebezinho da casa. Mas eu me lembro que quando nasceu o Pedro, o João ficou indiferente, porque tomou o meu lugar. Igualzinho aqui dentro, não é? Na família do Senhor. Muitas vezes não é difícil você encontrar irmãos que ficam enciumados do pastor, só porque chegou gente nova. Olha, ele me esqueceu. Não, ele não te esqueceu não, é porque ele já tratou de você. Ele precisa tratar dos novos que vem chegando. Perceba que o retrato da sua família que você viveu em casa acontece aqui. Isso quanto aos irmãos. Eu lembro que eu tinha minhas rixas também com as minhas irmãs. Mas em um momento de impasse, ou seja, qualquer um que arrumava briga com as minhas irmãs, eu ia ao socorro, eu ia para o embate também. Eu também entrava na briga, chegava na voadora, como diz lá fora, porque é a minha irmã, né? Eu posso brincar com ela e falar determinados desaforos para ela, mas você não. É a minha família. A casa do Senhor deveria ser assim também. E o que se falar da mãe? Mãe representa o aconchego de um lar. Eu não sei vocês, mas eu me reporto que quando nós éramos criança, peraltas como éramos, por vezes eu caía, eu me ralava todinho. E eu não sei vocês, eu acredito que da mesma criação vão entender o que eu estou falando.
Quando a mãe chegava e via que você tinha ralado, ela falava: vem aqui, deixa eu soprar. Não parecia que trazia um refrigério, não parecia que passava dor. Ele não tinha passado, ela apenas soprou. Porque o que representava? O aconchego, o abraço de mãe nos trazia esse alívio. De igual modo, aqui também acontece isso na família de Deus. Você vem de lá com as suas agrulhas, você vem de lá com os seus desatinos. Quando você entra numa casa como essa, que você encontra um abraço do Senhor, quando você ouve uma palavra, é o mesmo aconchego da mãe. É Ele trazendo refrigério, é Ele trazendo alívio para a sua alma. Só que Davi, ele se alegra, porque essa casa não era qualquer casa, era a casa do Senhor. Vamos falar agora do pai na relação familiar. O que simboliza o pai para a relação familiar? Eu tive uma relação conturbada com meu pai. Nós, filhos, para você ter uma ideia, eu nunca me sentei à mesa para comer com meu pai. Nós não tínhamos essa vivência paterna. Talvez por causa da criação dele, eu não sei. Eu sei que hoje meu pai, ele sofre de Alzheimer. E o que é mais incrível, que quando nós chegamos na casa, o meu pai, ele dá uma carreira da onde ele estiver, para me recepcionar, para falar comigo. E eu fico pensando, aquele homem que nunca falou comigo, aquele homem que por vezes eu admirava, e eu admirava porque meu pai sempre se mostrou muito forte. Meu pai era um homem muito forte. Ele, em meio aos seus irmãos, ele não era o irmão mais velho. Mas por vezes eu admirava as pessoas ou os irmãos entrarem na casa para pedir conselho para ele. Eu admirava o meu avô, a minha avó entrar para pedir, se aconselhar com ele, porque além de forte, ele era muito inteligente, estrategista. Meu pai tinha um tanto de situações, sabe, poder aquisitivo. Eu via tudo isso, eu via força no meu pai. Então o pai na relação familiar, ele é isso, ele é força. Ele é alguém que pode te tirar do perigo a qualquer momento. E eu assistia meu pai fazer tudo aquilo pelos irmãos, e por vezes eu me feria por dentro, porque eu falava: por que ele é tudo isso para os outros? E para mim ele não consegue ser. Ele não senta à mesa para falar comigo. Ele não me aconselha em momentos que preciso. E aquilo me marcava. Eu lembro que ele trabalhava numa empresa bastante conceituada no país, uma multinacional. E no final de ano, a final de cada ano, eles faziam uma festa ali para a família, e eles presenteavam toda a família. Eu me lembro que isso era de 89 para 90, nós ganhamos presentes muito bons. Eu me lembro de ter ganhado naquele dia uma bicicleta, e era algo que, sabe, encheu meu coração. Só que por ganhar a bicicleta, eu já tinha uma certa idade, eu já estava de 9 para 10 anos de idade. Eu não sabia andar de bicicleta, não tinha ciência de como montar naquele veículo para poder me divertir na rua. Morávamos no Parque Boa Esperança. Naqueles anos as ruas ainda não eram asfaltadas, era aquela terra de chão batido mesmo. E imagina, um menino de 10 anos naquela época andando de rodinha, com a bicicleta de rodinha, era motivo de piada. Eu me lembro que por alguns momentos a minha tia, a minha avó, até mesmo o meu avô tentou me ensinar a andar de bicicleta, que para mim era uma vergonha. Eu via todos os meus amiguinhos saindo para a rua, né, para andar de bicicleta, e não tinha rodinha. Então eu tentava andar com rodinha lá, e pegava nas pedras, tomava aquela queda, já voltava para casa chorando. Só que um dia, meu pai estava de folga. Meu pai trabalhava muito, ele trabalhava em horário de revezamento, não tinha um horário certo para ele. Então da maioria das vezes que eu percebia meu pai estava trabalhando, e quando estava em casa estava dormindo. Então eu pouco tinha convívio com ele. Mas um dia, aquela admiração que eu tinha toda por ele, da força dele, da inteligência dele, eu pude usufruir, porque ele estava de folga. Um dia ele me viu naquela dificuldade, e ele pegou, eu lembro que ali no Parque São Lourenço, né, não tinha muitas residências ali, eram apenas prédios, e tinha alguns terrenos. Ele me pegou, ele levou lá naquele lugar, pegou a bicicleta dele, pegou a minha bicicleta, levou. Eu lembro que minha mãe levou alguns alimentos também, né, melancia, minha mãe sabe como é que era, fazia aqueles piqueniques mesmo. E eu me lembro que nós estando ali, eu pude provar da força do meu pai, sabe, da inteligência dele. Eu me lembro que ele arrancou aquelas rodinhas, ele falava: olha, eu vou segurar aqui atrás, você vai pedalando, vai, eu estou aqui com você, você não vai cair.
E nós estamos ali naquela luta, eu com medo de cair, porque meu avô já tinha feito aquilo, as minhas tias já tinham feito aquilo, mas eu não tinha conseguido. Mas meu pai, ele correndo do lado, e eu pedalando, ele vai pedalar, olha para frente, pedalando e correndo do lado. Eu via por vezes meu pai ofegante, até uma hora que meu pai me soltou. Eu sei que naquele dia eu voltei para casa pedalando, porque meu pai estava comigo. Ele estava pedalando do lado, ele estava me incentivando, ele estava me dando palavras. Então, pai, nessa relação, ele simboliza a tua força, ele simboliza o teu incentivo. E fica para mim e para você, pai, o teu filho precisa de você. Ele quer ser incentivado por você, ele quer provar da força que você tem. Meu pai não me soltou, ele não me deixou cair. Da mesma forma, Davi está falando que ele se aligou para vir na casa de um Senhor que é Pai. O que é um Senhor para mim e para você? É aquele que tem toda a autonomia em si, ele tem todo o poder. Olha, o Deus que você serve, somente saber que você vem na casa dele já teria que ser motivo de alegria mesmo, porque eu não estou nos braços de um pai que a qualquer momento, como meu pai hoje ele não pode me dar nenhum conselho, porque ele já não tem mais a sua consciência. Eu não estou mais na mão dele, eu estou na mão de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Só isso é motivo de eu me alegrar. Eu estou indo na casa dele, eu tenho oportunidade de fazer parte da família dele. Eu tenho um clã familiar, eu não sou um bastardo, eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho família. E tem um pai que tem todo o poder. Aleluia. Eu voltei alegre com meu pai aquele dia. Eu tinha orgulho de sair na rua, meu pai me ensinou. Será que você tem se alegrado com as palavras que tem vindo nesse altar? Será que você tem saído lá fora e falado: meu pai me ensinou, ele não me deixou cair. Alguém olhou para mim e falou que eu não ia conseguir, mas ele correu comigo, até que ele se sentiu confiante em me soltar. Porque eu percebi, depois que meu pai soltou ali a bicicleta, ele ficou de longe. Ele ficou de longe só falando: olha, vai vir no carro, para aí, espera. E é assim que o pai faz comigo e com você. Quando ele vê que você pode andar sozinho, ele fica só olhando, vai guiando os seus passos. Ó, por aí não, cuidado aqui, tem um perigo ali. O Pai é Senhor. E só isso deveria ser motivo de alegria para mim e para você. Por quê, pastor? Olha, vai comigo lá em Neemias agora. Neemias capítulo 8. Aleluias. Neemias capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 8. Porque um dia, numa reunião como essa, na casa do Senhor, olha o que aconteceu. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse, da mesma forma que eu estou fazendo com vocês agora. Eu tive a oportunidade junto ao Espírito Santo de estudar essa palavra. Ele me deu revelações sobre ela, e eu estou fazendo com que vocês entendam agora. Olha só o que vem depois. E Neemias, que era o Tírsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor. Este dia em que você está aqui na casa do Senhor é consagrado a Ele. Nada que pode interpelar o motivo de você ter vindo aqui. Eu consagrei para o Senhor. Deixa os problemas de lado, deixa as falácias de lado. Eu consagrei esse dia para o Senhor. Olha só o que vem depois. Vosso Deus é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo essas palavras da lei. Não é bom ouvir falar que tem um Deus que se preocupa com você, um Deus que não vai soltar a sua mão, um Deus que vai dizer: eu estou correndo com você, quando você estiver firmeza eu te salto. Diz que as pessoas se lamentavam, choravam, e ele estava falando: não vos lamenteis, não choreis.
É apenas uma lembrança. O que Deus está fazendo comigo e com você nesta manhã é lembrar que Ele nunca te deixou só. Ele é Senhor. Você faz parte da família. Ele não vai te jogar fora. Aleluias. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei a gordura e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É esse momento em que você está aqui ouvindo palavras como essa, e você não tem que se ater somente a você. Leve de vida com aquele que não tem. Olha, vai lá também na casa do Senhor, ouvir umas palavras, você vai alegrar o teu coração. Aleluias. E quando Esdras, o sacerdote, declara isso diante do povo, para que o povo se alegre, ele não está só. Eu me alegro também, porque nós pastores temos o privilégio, eu vou dizer, porque tem tantas igrejas por aí que já não falam mais a mesma língua, sabe? É o pastor falando uma palavra aqui, gente retrucando lá atrás. Não é bem assim não, mas eu me alegro porque nós temos obreiros como esses que vão vir aqui depois. Olha só, e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Fica a mensagem para nós, obreiros. Vamos ajudar o pastor a transmitir essa mensagem. Estamos na família do Senhor. Os levitas fizeram questão: vamos calar esse povo, porque tem gente falando ainda à torta à direita. Ah, não é assim, ah, isso é aquilo. Cala o povo, me ajude a pregar, pelo amor de Deus. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que fizeram saber. No meio da família de Deus, o relacionamento tem que ser esse. Enquanto o pastor está pregando aqui, se desdobrando, suando como eu estou agora, faça valer essas palavras, dê conselho ao seu próximo, faça com que ele propague isso lá fora, porque ele está falando, eles levaram para outros comer e a beber também. Muitas vezes somos egoístas, nos alimentamos das palavras aqui, fica só aqui, que culto top, porque esse é o termo usado agora. Ele vai ser top quando eu puder ter capacidade de levar e dividir da gordura, das doçuras que eu estou recebendo, dos mesmos cuidados quando eu que estou recebendo aqui nesta casa, porque eu me alegrei, e a alegria dele é a minha força de estar na casa dele, de fazer parte da família dele. O estar na casa não é estar neste prédio, é estar inserido na família dele. Volte comigo lá em Salmos, dessa vez no Salmo 121. A alegria do salmista era estar na casa do Senhor. Esse Deus que ele reconhecia em força, esse Deus que ele reconhece que tem tanto da sua causa, da sua, sabe, da sua debilidade. E da mesma forma que eu disse que eu senti pela primeira vez a força do meu pai, sabe, o poder de persuasão que ele tem, quando ele estava correndo comigo, quando ele estava me fazendo ser confiante. Olha para frente, continua pedalando, eu estou aqui. E eu ouvi a respiração dele. Teve uma hora que ele começou a ficar para trás e ele me soltou. Olha só o que Deus faz comigo e com você. Versículo 3, ou melhor, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Deus tem caminhado com você, Ele tem se sustentado na sua mão, assim como meu pai fez naquele dia. Deus tem feito a mesma coisa comigo, com você. De repente você fala: mas eu estou só. Não, os olhos dele ainda estão te acompanhando. Através do Espírito Santo ele está falando: olha, vai por aqui, vai por ali, aí tem estratégia nova para você. Olha o que diz mais no versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que ele está falando? Em todo tempo eu estarei com você.
Eu não sei o momento em que você está vivendo, eu não sei se você está num momento de bonança agora, apenas precisando ouvir uma palavra que diga ao teu coração: eu ainda estou contigo. Ou se você está naquele pior dos seus momentos, dizendo: se o Senhor não fizer algo, eu não sei se eu vou conseguir. Ele está dizendo que nem o sol, nem a lua, ou seja, não tem tempo bom ou ruim que vai te afastar do amor dele. Não irá te molestar, porque você faz parte da família dele. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Quando Ele está falando de guardar a tua alma, não quer dizer que você não vai passar por problemas, não quer dizer que você não vai passar por complicações. Talvez você passe, mas Ele vai guardar os seus sentimentos, ou seja, Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. A tua entrada Ele já guardou neste mundo, a tua saída já está nas mãos dEle. Agora, como é que você quer passar a eternidade? Junto a Ele, fazendo parte da família dEle, ou quem sabe em outro lugar que você sabe. Ele está se comprometendo a guardar a tua entrada e a tua saída. Voltando aqui no Salmo 122, esse amor que Davi tinha pela casa do Senhor era real, e ele vai demonstrar agora em palavras. Olha só no verso 2: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Senhor, ó Jerusalém. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: olha, eu tenho oportunidade de ir na casa do Senhor, mas quando eu saio de lá, o meu coração ainda está lá. Eu consigo dar testemunho daquela casa, eu consigo indicar ou falar para alguém daquela casa, eu consigo falar da relação que nós temos lá. Não estou dizendo que só tem perfeitos aqui, e a nossa família também não é perfeita, são seres imperfeitos, mas que se completam. É aquilo que eu estou falando. Eu tenho as minhas rusgas com meus irmãos, mas eu não consigo abandonar ele em um momento de embate. Eu sou o teu socorro, eu vou te ajudar. Não é assim? Aqui também tem as suas rusgas. Por vezes nos desentendemos em palavras, mas nunca deixamos de ser irmãos em Cristo Jesus. E Ele está dizendo: olha, eu vou lá, e quando eu saio de lá, os meus pés não saem de lá, os meus caminhos, ou seja, a minha caminhada aqui fora da casa do Senhor, continua sendo guiada por Ele. Porque tem gente que quer ser do Senhor somente aqui dentro. Só aqui dentro eu me alegro, culto top, que louvores, mas lá fora eu esqueço de tudo. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. E casa, se você for ver a importância de ser casa do Senhor. Por quê? Ele está falando de casa, porque somente na tua casa é que você quem é de verdade. A gente, para sair de casa para qualquer lugar, a gente se traveste de uma pessoa que talvez a gente não seja. Seja uma festa, seja vir para a igreja, qualquer outro lugar. Ou então quando chega alguém na nossa casa: peraí, deixa eu arrumar, A pessoa que eu sou, somente a minha família, somente aqueles que têm convívio comigo é que conhece. Sabe quem eu sou de verdade. E a Bíblia vai falar, segundo Jesus Cristo falando para a samaritana: os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. E por que a gente não vem aqui de verdade? Mostre quem realmente você é. Não venha travestido, não venha com a máscara. Venha de verdade à presença de Deus. Ele vai dizer mais aqui no versículo 4: aonde sobem as tribos do Senhor com o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Ele estava falando: olha, os nossos pés estão dentro de ti, ó Jerusalém, que era para eles onde era a morada do Senhor. É claro que hoje Deus não está mais lá, como eu bem falei no começo. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele está onde estiver 2 ou 3 concordando com Ele, com a palavra dEle. Ele vai dizer que aqueles que consentem em fazer a vontade dEle, estes é que são a sua família. E Ele está dizendo que as pessoas que vêm aqui, eles se juntam em tribos depois. Para quê? Para dividir essa palavra, dizendo: olha, a casa do Senhor é importante você estar lá, porque lá estão os juízos do Senhor. Somente lá dentro você pode viver a justiça de Deus. Será que nós temos feito isso? Será que de verdade nós temos divulgado a palavra do Senhor a este ponto? Das pessoas almejarem com alegria estar nessa casa?
E isso eu não estou falando apenas de palavras, eu estou falando de comportamento. Por vezes nós estamos aqui e falamos, o culto foi top, a palavra top, mas lá fora eu não dou testemunho dela. Eu não tenho prazer na casa do Senhor. Quando o pastor fala tem um culto, vamos colocar um culto a mais. Ah, para quê, pastor? Para que você viva em comunhão com seus irmãos. Ser casa de Deus é isso, você não é casa sozinho. Templo você é sozinho, mas casa de Deus, somente a comunhão dos nossos irmãos. É aqui que o Pai se revela. É aqui que o Pai mostra o seu poder. É aqui que o Pai nos corrige, o Pai nos direciona. E a mãe, o que a mãe faz? Ela faz valer o que o Pai determinou para a educação dos filhos. Nesse tempo vem a igreja, vem essa oportunidade que os levitas estavam fazendo calar o povo. Ei, ouçam a palavra de Deus, não se entristeçam, se alegre. Vocês estão na presença do Pai. Será que estamos cumprindo com isso ou será que falta um pouquinho ainda? Como é que vocês se sentem estando nessa casa? Como é que vocês se sentem estando no meio dessa família, determinada família de Deus? Por vezes, sabe como é que eu me sinto? E eu estou falando agora da minha opinião. Eu me sinto em meio a uma guerrilha, sendo bombardeado de todos os lados. Eu ouvi uma vez de um pastor que as igrejas hoje é como um exército, e um exército de, vamos dizer que combate contra ele próprio. Já pensou, você está na frente de batalha e de repente os seus aliados começaram a combater contra você mesmo? O lugar onde nós deveríamos, para receber aconchego familiar, receber aconselhamento do Pai, abraços dos nossos irmãos, aquele aconchego de mãe que eu falei. A igreja tem que ser isso. A igreja tem que trazer refrigério para as pessoas. Enquanto o Pai vai repreender mesmo, porque Ele diz que repreende e castiga. A palavra muitas vezes vem, meu Deus, está doendo, pastor. Palavra dura. Mas aí vem a mãe com aconselhamento. Olha, faça valer o que o teu pai está falando. Lá em casa era assim. Ele não quer o teu mal. Cadê nossa atitude frente a isso, igreja? Muitas vezes nós temos promovido guerra aqui dentro. Cada um milita pelo seu ministério, pelo seu próprio bel prazer. E olha o que ele vai dizer aqui no versículo 6. Era o que nós deveríamos estar fazendo, mas tão pouco fazemos. Porque não se há mais prazer em orar. O que é orar? É falar com o Pai. Você está na casa dele. Você já viu você ir na casa? Você vai na casa do seu pai e da sua mãe e não fala com eles? Você entra, sai, come e vai embora sem falar com eles? Você está na casa do Pai, fale com Ele. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Você ama a casa de Deus, a casa, a família do qual você está inserido? Você tem orado pela paz aqui dentro, ou será que você tem sido um agente de discórdia nessa casa? Ao invés de orar pela paz, ele está dizendo, se você fizer isso, você vai prosperar. Aí você fala, pastor, eu sou dizimista, aí eu faço campanha, aí eu faço isso, eu faço aquilo, e a minha vida é um fiasco. Você não é agente da paz nesse lugar. Ele está falando de pastor, ele está falando de Jerusalém, ele estava falando da casa de Deus, que naquela época era em Jerusalém. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Você tem orado para que a igreja prospere? Você tem contribuído para que a igreja prospere? Ou será que você tem julgado? Mas para quê? Para que dizimar? Para que instalar mais um culto? Para que mais um trabalho? Para quê? Versículo 8. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Eu quero ver a paz aqui dentro. Receba isso da parte de Deus. Eu não estou desabafando aqui, eu estou passando a palavra do Senhor.
Receba isso da parte de Deus. Promova a paz, seja gente de paz aqui dentro. E por quem? É por você? Não, Ele está falando para os meus irmãos. Haja paz em ti. Versículo 9: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Você tem buscado o bem da família de Deus? Será que você tem buscado viver em paz com o teu irmão? Ah, pastor, mas é uma pessoa difícil, o senhor não sabe o que eu tenho que enfrentar. A pessoa se opõe a tudo. Ore pela paz em Jerusalém. Prosperarão os que fazem isso. Você quer ter sucesso no teu ministério? Estão se opondo. Ore! Deus está falando, fala comigo. Chama-se para intercessão, para culto de oração. O povo não vem. Eu quero comer, eu quero o bem que vem do altar, mas eu não quero relacionamento com Ele. Não quero falar com Ele. E Deus está falando, deixa, segue o caminho. Você não vai deixar de ser família, só que você não vai alcançar as bênçãos. Ele está dizendo, prosperarão os que agirem assim. Davi levava isso tão a sério. Davi, ele tinha tanto prazer no Senhor, porque ele sabia o que era ter o cuidado de Deus. Ele sabia o que era militar pela causa de Deus, pela casa de Deus, pela família de Deus. Você vê que ele não intentou mal algum, mesmo a Saul, a seus filhos que o perseguiam. Ele estava falando, ele fazia isso aqui no degrau, ele cantava, é um prazer estar aqui. E de repente alguém poderia olhar para ele, mas rapaz, você está seguindo, você está, sabe, sendo perseguido, você saiu fugido, teve que abandonar o seu trono. Mas ele está dizendo, o meu maior prazer é estar na presença dele. Ele levava isso com propriedade. E por que ele procedia assim? Olha só porque que ele diz o Salmo 124: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, diga você, pensa aí, comece a trazer à tona tudo que o Senhor já fez por você, para você estar aqui nesse dia de hoje. Eu não sei qual foram os seus embates, não sei se você está lutando agora mesmo. O que eu sei é que se não for ao Senhor, olha o que vai dizer no versículo 2: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Ele então nos teria engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa a seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Davi reafirma o poder dele. Eu tenho prazer no Senhor, porque se não fosse Ele. Está faltando nós orar, igreja. Está faltando nós sermos agente da paz nesta casa. Está faltando nós militarmos em manter essas portas abertas. E não é porque para atender um capricho de um ministério. Mas se eu fizer isso, eu não sou dono da igreja. Tampouco o pastor é. Eu não quero expor a vida do pastor aqui, mas o pastor tem passado necessidades para manter essas portas abertas. Não deveria, porque nós somos alimentados por essa casa. Nós temos convívio de família nessa casa. E eu tenho certeza que dentro desse convívio, Deus não deixou nenhum órfão. Todos nós temos boas moradias. Ele não deixou que nenhum sucumbisse. O que está faltando então, pastor? Está faltando a gente promover a paz aqui dentro. Está faltando a gente se preocupar por essa casa. Está na hora da gente deixar de ser hipócrita em dizer que amamos o Senhor e abandonamos a casa dele, desprezamos a casa dele. Nós já ouvimos aqui nesse altar que por vezes até pão imundo a gente quer oferecer. Oferece qualquer coisa lá, é para Deus mesmo. Não são minhas palavras, são a palavra do Senhor. Davi levava isso tão a sério, que olha só, vamos comigo no Salmo 27.
Aleluias. Salmo 27, do versículo 1 diz assim: por que ele amava estar na casa do Senhor? E ele, grande parte, se você for ver, que quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele foi um dos homens mais ricos daqueles dias. Aí você pensa, de onde veio toda essa riqueza de Salomão? Veio das conquistas de Davi. Porque Davi, enquanto ele estava pegando os despojos das nações, ele não pensava em si próprio, ele não pensava em habitar nos melhores lugares, ele estava juntando e angariando todos aqueles despojos para edificar a casa de Deus, e ele queria fazer isso. Eu preciso fazer uma casa para o Senhor. O Senhor o proíbe, dizendo: não, quem vai fazer é Salomão. Seu filho, você tem muito sangue nas mãos. Davi amava a casa ou a família de Deus. E por que ele fazia isso? Olha só, versículo 1: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Tem pessoas que andam receosas dentro de uma casa como essa. Você fala para a pessoa: vai lá falar com fulano, sabe, tem os seus particulares. Ah, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. Vai lá conversar. Ah, eu não vou nem falar porque a pessoa não vai ouvir. Para que esse receio? De quem me recearei? Quem é teu pai? Quem é o teu Senhor? Quem é o dono dessa casa? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Tem pessoas que parece que vai, sabe, te engolir quando se você dá uma opinião. Não concordo, bem, vou te engolir. É o que ele está falando aqui. Tropeçaram e caíram, porque o dono da casa não vai deixar que você sucumba. Nós lemos lá no Salmo 121 que ele te sustentará pela sua mão. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra levantasse contra mim, nele confiaria. Olha só como ele honrava a casa de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Você entende por que nós temos que buscar a paz neste lugar? Você entende por que tem que haver diálogo nesse lugar? Talvez os embates não seja uma coisa boa de lidar, mas ele está dizendo: faça isso, e faça isso com propriedade, porque eu vou prosperar quem assim proceder. Pense no bem-estar da casa do Senhor. E ele está dizendo: eu vou habitar. Senhor, eu quero morar aqui, me deixa morar. Você tem prazer na casa do Senhor a este ponto, a falar de Deus: me deixa morar lá. E por que ele está falando de morar? Eu quero, sabe, tratar a casa do Senhor como se fosse minha. Você deixa a sua casa suja? Você deixa a sua casa com um tanto de abandonado? Você deixa faltar alimentos na sua casa? Hein? Você deixa a sua casa em ruínas? O que Davi está falando aqui: me deixa cuidar da tua casa, Senhor. Eu tenho prazer nisso. Eu me alegrava só quando me convidavam para ir até a casa, mas agora eu quero morar aqui. O Senhor me permite cuidar da tua casa. E o cuidado muitas vezes não é só no tento físico, é em orar. Ore pela paz neste lugar. Pare de dar vazão às falácias, às fofocas. Ore pela paz. E alguém falar qualquer coisa, ore. Em outras palavras, como Davi: me deixa morar aqui. Eu não sou dono, mas me deixa morar aqui. Eu quero cuidar da tua casa. Eu quero ser bênção na tua casa. Senhor, me ajuda, meu Deus, a trazer mantimento para a tua casa. Me ajuda. Eu sei que da minha casa o Senhor já tem cuidado, dos meus o Senhor já tem cuidado, da minha casa, da minha família, do meu pai.
primeiro abraço que eu pude sentir, sabendo que o Senhor também é como um pai para mim. Cuida dele, vai até lá agora, abraça o teu servo, dá atento à vida dele. Deus, eu sei que tudo tem um propósito debaixo do céu. Eu não sei qual é a propósito para a vida do irmão Francisco, mas o que eu sei é que o Senhor me trouxe até essa casa deliberando uma palavra, e esta, aleluias, de igual modo se estende a ele, porque ele também faz parte da tua família. Vá de encontro agora daqueles que estão acamados agora, daqueles, meu Deus eterno, que saíram talvez entristecidos deste lugar agora, pela atitude de um irmão ou de uma irmã. Mas o fato é que essa casa não é de irmão fulano A, não é do irmão fulano B, essa casa é do Senhor, e essas portas nunca estarão fechadas a um coração contrito. Então vai em busca agora, Senhor Jesus, dessas almas que se perderam. E quanto a nós que estamos aqui, nós recebemos essa palavra, nós recebemos, Senhor Jesus, e queremos andar por ela. Espírito Santo, começa a nos lembrar desta palavra, começa, Senhor Jesus, a tocar o nosso coração, e que verdadeiramente nós possamos viver em paz aqui. A tua palavra vai dizer: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Fica para mim e para você essa palavra. Ame a casa do Senhor assim como Davi amou. Ame cuidando, ame orando, ame fazendo o que é justo, o que é reto. Não é o que eu quero, o que eu penso que é, não. É o que é bom para o bem comum. Perceba quando ele fala assim: orai pela paz em Jerusalém. Eu vou fazer o que é bom para a comunidade cristã, para a família de Deus. Eu e você temos oportunidade nesta manhã. Eu quero te convidar a ficar de pé, quero convidar os levitas, nós vamos cantar isso.